Salve, salve, rapaziada! Quinta-feira, 3 de outubro, não vamos ter o nosso podcast ao vivo, mas vamos ter aqui um corte para falar de algo que vocês me perguntaram muito nas últimas semanas. Mas antes, se você está vendo no YouTube e não segue a gente no Instagram, tá aí o link do Instagram, eu sou o Ozés, segue lá no Instagram, que lá a gente posta diariamente as notícias do dia a dia, enquanto aqui no YouTube a gente posta aí a cada quinta-feira, se não tiver o nosso programa ao vivo. Então, segue lá no Instagram, eu sou Oséias, bacana? Então vamos lá, duas coisas que vocês me perguntaram muito ao longo das últimas semanas. Como foi que eu comprei a Starlink Mini? E aí eu já respondo que eu comprei a Starlink Mini lá nos Estados Unidos. Eu, quando cheguei no Brasil, tentei habilitar a antena numa conta brasileira e eu não consegui. Mas eu não estou garantindo que isso não é possível, tá? Porque eu tentei muito rapidamente para ver se era possível e não consegui, de modo que a minha antena Starlink Mini está funcionando hoje no Brasil com a minha conta da Starlink dos Estados Unidos. Eu pago a mensalidade com o meu cartão dos Estados Unidos e apenas $50. Uma nota de 50. E aí eu fiz a pergunta, quantas notas de 50 precisa para pagar a mensalidade da Starlink no Brasil? E muita gente ficou horrorizado que precisa de várias notas de 50, enquanto lá nos Estados Unidos só precisa de uma nota de 50. Então, a segunda pergunta que fizeram era se eu ia trocar o iPhone 15 Pro Max, como eu faço todos os anos. Nós estamos sendo filmados aqui justamente pelo meu iPhone 15 Pro Max, que agora em dezembro ou novembro eu vou na loja da Apple e vou fazer o trade-in. O que é o trade-in? Eu entrego o meu iPhone 15 Pro Max e como crédito, pago a diferença pelo novo. E como o Wi-Fi da loja da Apple é muito potente, coisa de menos de 3 a 5 minutos, o telefone já sai totalmente programado, com todos os aplicativos que estavam no aparelho anterior, com todos os aplicativos que precisam de senha, como o e-mail, já sai tudo configurado. É como se fosse uma simples cópia, passa tudo que tem no iPhone antigo para o novo e ele funciona como se fosse o antigo. É uma maravilha. É a tecnologia, né? É o avanço que tanto a gente precisa para resolver nossos problemas do dia a dia, né? A Apple, ela é fantástica nesse aspecto. Você troca o seu aparelho e já sai da loja com ele totalmente configurado, tudo funcionando e tudo bonitinho. Então, turma, vamos lá. A segunda pergunta que vocês fizeram, uma foi sobre a Starlink, está respondido. Eu uso hoje aqui no Brasil a Starlink Mini dentro do meu carro, com a conta que eu tenho da Starlink nos Estados Unidos, pagando através da minha conta lá dos Estados Unidos. Apenas uma nota de 50 paga a mensalidade da Starlink Mini. A segunda pergunta que vocês me fizeram é se eu ia trocar o iPhone 15 Pro Max. Não troquei porque no dia que eu estava vindo dos Estados Unidos foi aberta a pré-venda. E aí eu deixei para comprar agora em novembro ou dezembro. E aí, um colega pegou, estava no Rio de Janeiro e disse: Oséias, eu vou na loja da Apple para comprar o iPhone 16 Pro Max. E aí parece que estava quase 13 mil reais. E eu confesso a vocês, eu nunca comprei um iPhone no Brasil, porque eu não tenho coragem de pagar 13, acima de 10 mil em qualquer aparelho. Eu acho um absurdo. Ah, Oséias, então por que você compra nos Estados Unidos? Porque lá nós vamos ver aqui que quem recebe um salário mínimo chega lá e compra com muita facilidade um iPhone, enquanto quem recebe um salário mínimo aqui no Brasil nunca vai comprar um iPhone. E aí aqui, ó, nós temos duas notas de 100. $100 e R$100. Quantas notas dessa eu preciso se eu quisesse comprar hoje aqui no Brasil o iPhone 16 Pro Max? Quantas notas de 100
eu precisaria? E se eu, como num passe de mágica, acordasse lá nos Estados Unidos, quantas notas de 100 eu precisaria para comprar o iPhone 16 Pro Max? Então vamos lá, eu vou deixar essas duas notas aqui do lado ouvindo a conversa e vou compartilhar com vocês aqui o site da Apple, tá? O site da Apple no Brasil tá aqui, iPhone 16 Pro. Então nós vamos aqui simular uma compra para vocês entenderem a discrepância que é o iPhone 16 Pro Max no Brasil e o iPhone 16 Pro Max lá nos Estados Unidos. Então vamos lá. Vou clicar aqui em comprar. E aí o que eu vou comprar lá nos Estados Unidos, que é o que eu tenho hoje, é o iPhone 16 Pro Max. Vocês estão acompanhando aqui, eu vou comprar na cor Titã, não, eu vou comprar na cor branco dessa vez, tá? Vou comprar a cor branca. 512 GB, que é o meu. E aí você já se assusta com o valor aqui, ó. 13.999. 14 mil reais. E aí, para piorar, se eu lhe perguntar quanto é de imposto que você está pagando ao comprar esse aparelho, nem eu que sou auditor fiscal sei, nem você não sabe, nem ninguém sabe. Por quê? Porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, os impostos estão embutidos, escondidos no preço de venda. Diferente dos Estados Unidos, em que as mercadorias ficam nas prateleiras sem os impostos e ao chegar ao caixa é acrescentado os impostos cerca de 7%. Então, vamos lá, 14 mil reais. E aí eu vou colocar na sacola, só que deixa eu voltar aqui que tem um negócio interessante, olha aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha isso aqui. Se eu quiser parcelar esse valor, eu posso pagar em até 12 vezes de 1.166,58 centavos. Agora, vamos resumir. O iPhone 16 Pro Max 512 GB, isso aqui no Brasil está 14 mil reais. Eu não sei quanto é de mercadoria e quanto é de imposto. E para parcelar, eu pago de 12 vezes de 1.166,58. Agora vamos esquecer o Brasil e vamos lá para os Estados Unidos. O mesmo aparelho, se eu quiser comprar, e aí a minha realidade talvez seja diferente da sua realidade, tá? Eu estou mostrando aqui a minha realidade, que é a realidade de muitas pessoas também. Como eu tenho um aparelho e eu posso fazer o trade-in, que eu já expliquei para vocês que é nada mais nada menos do que eu entregar o meu aparelho usado como parte do pagamento e pagar a diferença para pegar o novo, no Brasil, no site da Apple, não existe isso, tá? Aqui você não vê em momento nenhum essa opção de dar o seu aparelho como parte do pagamento. Não existe isso. No site da Apple, nós estamos falando aqui da Apple, ok, gente? Então eu vou para o site da Apple nos Estados Unidos. E aí eu vou clicar aqui em comprar. E aí eu vou selecionar aqui, ó, o iPhone 16 Pro Max na cor branca, 512 GB. Aí você vê aqui, ó, gente, precisa 1.399, 1.400, tá? Precisa de 14 notas dessa aqui de 100. Ó. Geralmente, regra geral, quem recebe o salário mínimo nos Estados Unidos recebe aí de 2.500 a 3.000 dólares, tá? É muito comum pessoas receberem esse valor de 2.500 a 3.000 dólares, é um dos menores salários. Regra geral, as pessoas que vão para lá com disposição de trabalhar recebem bem mais, mas eu estou jogando lá embaixo. Então, quem recebe todo mês 2.500 a 3.000 dólares, que é cerca do salário mínimo, ele pega 14 notas dessa, não quero dar o meu iPhone como troca, e paga. Só que lá, se você for fidelizar em uma das companhias de telefonia, aí é outra história, aí sai quase de graça, mas não é o caso aqui, nós estamos falando dessa situação concreta aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Vou clicar aqui, 512 GB. Aí ele vai perguntar aqui, ó, sem troca, sem eu dar um aparelho em garantia, ou com troca. E eu vou botar aqui em tela cheia, que é para vocês
acompanharem melhor. Então aqui, ó, selecione um smartphone. Eu vou selecionar, escolha o seu modelo. Meu é o 15 Pro Max. Seu iPhone está em boas condições? Sim. Aí ele está dizendo aqui que boas notícias, o seu iPhone 15 Pro Max se qualifica para crédito, o valor de troca da Apple $650. Então você vê que se eu chego na loja da Apple nos Estados Unidos, esse meu iPhone 15 Pro Max, ele fica como crédito de 650 e eu pago 749, gente. E já saio com o iPhone 16 Pro Max 512 GB. Então, se eu tivesse lá nos Estados Unidos, hoje, para trocar o meu iPhone 15 Pro Max no iPhone 16 Pro Max, eu ia precisar de 7 notas. 7 notas de 100 e uma de 50. Porque lá existe a opção do trade-in, que é dar o seu telefone usado como parte do pagamento. Coisa que no Brasil não existe. Então aqui no Brasil, se eu quiser hoje comprar o iPhone 16 Pro Max, eu tenho que pagar 14 mil. Quantas notas de 100 eu preciso aqui no Brasil para comprar esse bendito iPhone? É nota demais, não vale a pena. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas como nos Estados Unidos eu preciso de apenas 7 notas de 100 e uma nota de 50 para trocar o meu iPhone, eu acho justo, eu acho legal e eu vou e pago, como eu faço todos os anos. Agora olha aqui, eu vou botar em tela cheia de novo, que se você quiser financiar, olha aqui, ó, fica R$ 31,20 em 24 meses. E se eu quiser parcelar esse iPhone no Brasil, fica 12 prestações de 1.166. E lá nos Estados Unidos, 24 parcelas de R$ 31,20. Percebam, gente, o poder de compra que tem o povo americano. Tudo isso porque nos Estados Unidos existe a bendita da transparência, coisa que não existe no Brasil. E a classe política faz isso de propósito. Eu tenho certeza que se o brasileiro, ao chegar no supermercado, ao chegar numa loja de eletrônico, para comprar qualquer produto, e esse produto custasse 500, e ao chegar ao caixa para fazer o pagamento, a moça acrescentasse mais 350, e o brasileiro tivesse que pagar 850, em menos de 3 meses o brasileiro ia fazer a maior revolução da história contra os impostos. Então, o que nós temos que obrigar a classe política a fazer é copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, o que existe lá nos Estados Unidos. As mercadorias ficam nas prateleiras sem os impostos e ao chegar no caixa é acrescentado esses impostos. O povo brasileiro saber o quanto efetivamente ele está pagando de mercadoria e quanto é de imposto. Mas isso a classe política não vai querer que você saiba, a não ser que a gente se una, você divulgue esse vídeo para mais pessoas e a gente consiga essa proeza, que é trazer a transparência para o Brasil, e vou repetir, e as mercadorias ficarem nas prateleiras sem os impostos e ao chegar no caixa serem acrescentados. Só isso que a gente quer, transparência. E a classe política não vai deixar, porque você vai se revoltar com relação a isso. Então, turma, resumindo, se eu quiser hoje trocar o meu iPhone aqui no Brasil, eu tenho que pagar 14 mil. Então, eu tenho que juntar tantas notas de 100 que dê 14 mil, ir lá na loja e comprar. 14 mil são quantos salários mínimos no Brasil? Agora, se eu estiver nos Estados Unidos, eu entrego o meu iPhone 15 Pro Max como parte do pagamento e a Apple me dá um crédito de 650 e eu tenho que apenas ter 7 notas de 100 e uma nota de 50 e já saio com o meu iPhone 16 Pro Max. É por isso que o americano, seja assalariado ou não, ele troca de iPhone todo ano. A cada lançamento vocês verificam lá que é filas e mais filas das pessoas
trocando o seu aparelho. E tem um motivo, é porque não custa quase nada para essas pessoas. Vejam a facilidade. Se eu estou nos Estados Unidos e eu não tenho 7 notas de 100 e uma nota de 50, eu posso parcelar em 24 parcelas de 31,20, gente. O que é 31,20? Imagina se essa realidade fosse possível aqui no Brasil. Imagina que você acorda hoje no Brasil e é possível você pegar o seu iPhone, ir na loja da Apple, dar ele como parte do pagamento e juntar 7 notas de 100 e mais uma de 50 e sair com um telefone novo. Ou então que você diga que não tem e quer parcelar e você entrega o seu iPhone antigo e faz lá um crediário de 24 parcelas de 31,20. Todo brasileiro ia ter um iPhone. Mas hoje, aqui no Brasil, é artigo de luxo. Porque enquanto, vou repetir, vou comparar, aqui no Brasil é 14 mil reais, lá nos Estados Unidos eu preciso de 7 notas de 100 e uma de 50. Então, é essa reflexão que eu quero fazer com você. Por que o povo americano tem poder de compra e por que o povo brasileiro não tem poder de compra e está perdendo a cada dia o seu poder aquisitivo? Quero que você faça hoje essa reflexão e te garanto que essa situação ruim que vai se agravando a cada dia do povo brasileiro é reflexo do seu voto, é reflexo da sua miséria. Hoje, em algum desses portais, foi publicado que 70% das pessoas ativas no Brasil, com capacidade de trabalho, recebem benefícios do governo. Então, talvez o governo queira que você sempre esteja na miséria, precisando da migalha que ele dá para não se libertar. Então, faça essa reflexão. Por que um assalariado lá nos Estados Unidos tem um poder de compra grande, gigantesco? Ele compra um Corolla, que aqui no Brasil é quase 170 mil, lá é 23 mil dólares, ele dá 3 mil dólares de entrada e parcela o resto em 48 vezes sem juros. E por que aqui no Brasil o assalariado não consegue comprar nada a não ser sobreviver? Eu quero te dizer e eu vou te afirmar que isso passa pelo seu voto. Enquanto nós tivermos uma classe política que não dá transparência para o povo, que quer o povo na miséria, você nunca vai ter o seu poder de compra. Turma, um grande abraço. Na próxima quinta-feira vamos ter o nosso podcast ao vivo, a cores, com sorteio de Pix, que será taxado, sim, em 27,5% a mando do Barba. Reclama com o Barba, não reclama comigo. Fiquem com Deus. Domingo tem votação. Escolham os seus candidatos, como vocês escolheriam um gerente para trabalhar nas empresas de vocês. Imagina que você é dono de uma empresa e tem lá 10 pessoas para você entrevistar e você tem uma pessoa com um currículo muito bom para ser seu gerente e você tem uma pessoa que chega e diz, eu vou comprar aqui a vaga de gerente, eu vou te dar 1.000, eu vou te dar 500 reais e tu me nomeia teu gerente. E aí depois você cai nessa besteira, nomeia essa pessoa, ele saqueia a sua empresa, enquanto você poderia ter contratado alguém com bom currículo, com uma ficha limpa para gerenciar a sua empresa. Então, o que você vai fazer no domingo agora é contratar alguém para gerenciar a sua empresa chamada município. Você vai contratar um prefeito e um vereador, porque você vai dar um voto para prefeito e um voto para vereador, dentre tantas opções aí na sua cidade. Então, escolha correto, analise, investigue, veja o currículo dessa pessoa, vê como é que quais são as atitudes dele. E é muito importante você ver a atitude das pessoas, porque no período de eleição, as pessoas falam que a população quer ouvir. Então procura pesquisar, e o Google está aí para isso, as redes sociais, para ver se o que a pessoa está falando hoje é a atitude que ele fez no passado. Se não for, não vota. Se quem
já teve a oportunidade de ter um mandato, não fez e está querendo te comprar com várias notinhas dessa daqui, não vota nessa pessoa. Porque ele teve a oportunidade de fazer e fez para ele e para sua família, não fez para você. Então não serve. Essa migalha que ele está te dando em véspera de eleição não serve, não vai mudar a tua vida. Tá? Não vai mudar a tua vida. Então, analisa criteriosamente em quem você vai votar. Uma boa votação domingo para todos os brasileiros. Um grande abraço. Fui. Roda a vinheta aí, produção.